Maravilha, maravilha, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Prosperidade Emocional. E hoje eu quero que você preste bastante atenção nessas palavras. Você já parou para pensar que está vivendo no piloto automático? Seguindo um programa de pensar, falar e agir que não necessariamente é seu? Nós tendemos a absorver a forma de pensar e agir dos outros e esquecemos de buscar a nossa frequência original para saber quem somos, o que somos e o que viemos fazer aqui. E essa desconexão é o que nos impede de encontrar sentido na vida. E esse é o ponto. Você absorveu padrões que lhe foram instalados pela sociedade e os usa para operar em sua vida, mas esses padrões não trazem consigo a luz, pois a luz está apenas em ti, na frequência original que é você, em sua essência de espírito. Ao viver inconscientemente esses padrões dos outros, você não se encontra, não se sente, não se reconhece e até esquece de si dentro de si mesmo. Afinal, o mundo lhe deu o padrão, mas quem dita o propósito da sua vida não é o mundo, mas é a conexão com a luz que está em ti. E essa luz é regida pela frequência que só você pode sintonizar. A programação do mundo é composta pelos pensamentos, pelas verdades, pelas ideias, pressas, opiniões, a ansiedade que todo mundo tem e pela busca constante por atividade e consumo. É o caminho que talvez você use e que para muitos tem sido tóxico. Será que está sendo para você? Será que você está satisfeito com essa programação que você está vivendo? Será que você está satisfeito com aquilo que recebeu do mundo em termos de crenças, pensamentos e julgamentos? Se você sente tristeza, falta de sentido nas coisas e vive a vida no automático, talvez você esteja na turma dos que não encontram na vida um sentido e uma razão de existir. Afinal, a tristeza e a falta de sentido são um grito do espírito aprisionado dentro de uma programação que não é a sua. E a desconexão entre a sua luz e o programa que você vive causa dor. E essa dor é o sinal de que esse programa não corresponde à essência de quem você é. E quando nada do que você vive faz sentido, como então encontrar sentido no viver? Como encontrar sentido em lugares e realidades onde o sentido não habita? É como encontrar bananas numa plantação de morango. E é por isso que a felicidade e a gratidão devem vir a partir do ser e não a partir daquilo que você faz para viver. O que você faz para viver é uma forma de expressar a sua luz, mas não deve ser a fonte de felicidade. Deve ser apenas uma expressão material e energética de um ser de luz. E é assim, meus amigos, que começamos o podcast de hoje. Mas como é que a gente vai desenrolar tudo isso? Fica aí que a gente continua depois da vinheta. Até lá! Eu começo com uma questão para você. Será que aquilo que você vê e vive é real ou é uma ilusão criada pela sua mente? Será que o que você vive é realmente uma realidade ou será que a realidade é algo criado dentro de nós mesmos? E nesse sentido, começamos a falar sobre o que é real e o que é imaginário. Lembra quando eu disse antes? É como querer encontrar bananas numa plantação de morangos? Tem mais uma coisa nessa questão aqui. Você é o dono da plantação. Você foi quem decidiu, pelas suas escolhas, plantar morangos e não bananas. Afinal, você tem o livre-arbítrio e isso implica que você é responsável pelas suas escolhas, assim como você é responsável
pelos resultados das suas escolhas, é a lei do semear e do colher. Então, se você é dono da plantação, você pode escolher semear coisas diferentes nela. Já que você não vê mais sentido nos morangos e quer bananas, então comece a semear bananas. É simples. Trazendo para a vida, se você não vê sentido na sua vida, é porque você semeou pensamentos, atitudes e palavras que construíram a vida que você tem hoje. Se você quer encontrar um sentido, é preciso então semear pensamentos, atitudes e palavras diferentes para colher algo diferente e que tenha sentido. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu fiz algumas perguntas anteriormente, eu vou repetir agora. Será que aquilo que você vê e vive é real ou é uma ilusão criada pela sua mente? Será que o que você vive é realmente uma realidade ou será a realidade algo criada dentro de nós mesmos? Você cria a sua realidade e vive as ilusões criadas pela sua mente. Afinal, a sua mente não vê uma realidade, mas uma projeção de si mesmo. Uma projeção das suas crenças, das suas verdades, dos seus achismos, dos seus julgamentos. Uma projeção dos 95% do seu inconsciente. Então sim, meus amigos, o que você vive não necessariamente se compreende como uma realidade de fato, mas apenas como uma perspectiva, a sua perspectiva sobre as coisas, a qual você se agarra fortemente, achando que é uma verdade universal e, portanto, a única realidade possível. E é aí que está o problema. Você se agarra às suas perspectivas, esquecendo que você, assim como eu, somos uma poeira no infinito do cosmos, pairando num universo gigante, tão gigante, que é até inconcebível a nossa mente superlimitada conhecer e saber a sua totalidade. E só de eu falar isso, apenas de eu falar isso, a sua mente já se perde. Pois a nossa mente tem dificuldade com ordens de grandeza muito além da nossa pequena capacidade imaginativa e cognitiva. Então, olhando sob uma ótica maior, será que realmente aquilo que você pensa, acredita e se agarra fortemente é uma verdade de fato? Ou apenas uma perspectiva de um pequenino ser vivendo num universo tão vasto e tão grande? Pensa bem, pensa bem. A Terra é minúscula e nós vivemos na Terra. Ela é um grãozinho de poeira nesse universo gigante. Ela gira em torno de um Sol que é apenas uma estrela média, que faz parte de uma galáxia, a Via Láctea, que abriga mais de 200 bilhões de estrelas. E a Via Láctea é apenas uma entre bilhões de galáxias que existem no universo observável. O seu ego, com as suas certezas, está gritando dentro de um corpo que vive aproximadamente entre 80 e 90 anos, em um planetinha que é um pontinho de luz, em um cosmos que é literalmente infinito e inconcebível em imaginação de grandeza à sua mente. Você está se agarrando à sua pequena perspectiva enquanto flutua em um abismo de grandeza. É por isso que o simples pensar no cosmos força você, com o seu ego, a se tornar humilde diante da sua pequenez. A humildade necessária para você começar a se questionar e acordar. Lembre-se, se você não se questionar, você não acorda. E aqui é um ponto de mudança. Pois como diferenciar o que é real e o que é ilusão? Como é que a gente faz isso? Com o que nós podemos chamar de vigilância consciencial, que é o momento que você sai do ego ativo, aquele que vive, para o observador crístico, aquele que toma consciência do pensamento. E esse é o momento em que você começa a se questionar, pois você só consegue questionar aquilo que você consegue observar. Então, primeiro, comece a questionar o que você pensa. Comece a questionar as suas crenças, as suas verdades que você tanto defende.
Comece a questionar os julgamentos que você faz, tanto sobre si mesmo, quanto sobre as pessoas e as coisas da vida. Comece a questionar a si mesmo em seus pensamentos. Peraí, quais seriam as outras possibilidades de pensar que eu estou vivendo nesse momento? Eu estou vivendo aqui uma questão, mas será que essa questão é isso mesmo ou tem outra maneira de pensar? Será que aquilo que eu estou acreditando fortemente é isso mesmo? Será que a pessoa que eu estou julgando como errada é realmente errada? Ou essa é apenas a minha pequena perspectiva sobre as coisas? Será que aquilo que eu estou vendo nos noticiários é realmente isso? Ou é apenas um ser humano do outro lado escrevendo algo a partir também da visão que ele tem sobre as coisas? Percebe como nós acreditamos em tudo? E às vezes, no automatismo da vida, esquecemos a importância de questionar as coisas, a fim de adquirir consciência sobre o viver? Meu amigo e minha amiga, se você não adquire consciência sobre o viver, como é que você vai viver uma vida que faz sentido? Você vai viver o sentido do outro, e o sentido do outro não faz sentido para você. Note, perceba o que eu estou falando. É sobre tomar consciência do seu pensamento, é simples. É como se você saísse de si mesmo a fim de observar aquele que vive, ao invés de ser aquele que vive. É louco isso, né? Parece loucura pensar isso, e eu não vou negar a você. Mas saiba, você não é o seu pensamento, e você pode adquirir consciência sobre o seu ato de pensar. Isso é o simples movimento de questionar a si mesmo em tudo que você pensa. Assim como você questiona alguém que fala com você, questione a si mesmo quando você pensa. Afinal, quando você pensa, você está falando com você mesmo. Eu estou falando isso, meu amigo e minha amiga, pois você está buscando um sentido para a vida, um sentido para o seu viver, para a realidade que você está experienciando nesse momento. E quando você acorda para isso, você provavelmente está querendo sair do automatismo ou querendo encontrar um sentido para um automatismo que você já percebeu, mas que às vezes você não conseguiu sair. Então percebe, se é automático, é algo não pensado, é apenas vivido e feito sem consciência crítica e reflexiva. Voltando à analogia dos morangos e das bananas, lembra dela? Bom, voltando a essa analogia, você na vida é apenas você plantando morango de forma automática, pois é isso que você aprendeu a fazer pelo inconsciente coletivo da sociedade. E daí você percebe que não gosta de morango. Você percebe que o que você aprendeu com o inconsciente coletivo da humanidade não é algo que você gosta, mas algo que você aprendeu a fazer e se tornou automático para você. E isso é o que acontece quando você se molda aos moldes do mundo, até que você percebe que as coisas não têm sentido. E eu confesso para você uma coisa. Até aqui, eu não estou muito satisfeito com essa troca. Eu acho que está faltando alguma coisa. Até porque existe algo além do elemento humano nessa questão. Não é apenas perceber a falta de sentido e querer encontrar sentidos e razões para viver, mas é também admitir que sim, somos pequenos perante uma consciência que permeia o todo e que é imensamente maior e mais inteligente do que nós. E daí vem uma questão muito automática na gente, que é o fato da gente esquecer que a gente não está sozinho no universo. E quando eu falo isso, eu não estou falando de vida fora da Terra, não estou falando de extraterrestre. Eu estou falando de uma consciência maior, uma consciência universal, uma consciência inteligente. Eu estou falando de um passo importante e necessário de reconhecer algo além do aspecto humano, que não está lá fora, mas está dentro de você. Uma consciência universal, uma fonte criadora que é puro amor, que está dentro de você, está apenas esperando que você possa acessá-la.
Eu sei que acessar isso sozinho é difícil, é muito difícil, pois a gente está desde sempre, como humanidade, tentando acessar isso. Só que daí na história vem um ser chamado Jesus, um ser crístico, altamente evoluído, que nos ajuda a sentir e compreender esse todo de difícil compreensão e entendimento. Só que qual é a ideia por trás da existência de Jesus? Qual é a de Jesus nisso tudo? Gente, Jesus não é só um Messias, não, gente. Jesus foi e é o ser máximo que habitou a Terra. Jesus é o Cristo cósmico. Ele é a inteligência cósmica que atua como o preposto do Criador em todo o nosso universo. E ser o preposto do Criador é ser um reflexo cristalino da vontade divina. Por isso, Jesus é muito confundido com Deus. Mas não, Jesus é Jesus, Deus é Deus. Deus é o Criador, a fonte primária de todas as coisas. E o maior sacrifício de Jesus para nos ensinar não foi a cruz e a sua crucificação. Foi sim os 1000 anos de apequenamento energético, uma descida de frequência energética inacreditável e inconcebível a nós, para caber em um corpo humano denso, com seu pequeno corpo perispiritual, e pisar aqui na Terra. Jesus é a manifestação mais pura da força da criação, que se fez acessível para que você possa, de fato, se sintonizar com a frequência original do divino através dele. Se queremos encontrar sentido para o viver, se queremos expandir nossa inteligência para entender o porquê de vivermos e a razão de estarmos aqui, lembre-se desse ser máximo que viveu e habitou a Terra. Ele nos ensina o caminho para você encontrar sentido, a razão e o propósito. Você é um ser que vive uma experiência de vida aqui na Terra. Mas qual é a energia que criou este ser que é você? Qual é a energia que criou o que você chama de vida? A energia que criou o que você chama de vida e que te criou é a energia do amor. E de onde vem essa energia? Ela vem direto da fonte criadora, que você chama de Deus, que é amor puro e incondicional. Perceba, o amor não é apenas um sentimento que nutrimos um pelo outro. Não, gente. Não. O amor é algo infinitamente maior do que isso. O amor é a substância da qual a fonte criadora é feita e a força que sustenta toda a existência. Ela é a energia primária do universo, que é o poder da vontade da fonte criadora e que rege as leis universais. O amor é o que dá coesão, é a lei que une o espírito à matéria e que une a humanidade aos espíritos de luz que nos ajudam lá do mundo maior. Onde há amor, há unidade entre humano e espírito, e onde há unidade, há fluxo. O oposto do amor não é o ódio, mas sim o medo. O medo é a energia que separa, fragiliza e contrai. Por isso é que a sua luta contra o medo é também a tua busca pela reconexão com o amor. Percebe como é que nós já expandimos o amor para muito além das simples fronteiras daquilo que eu sinto por outra pessoa? Percebe como quando falamos de fonte criadora, vontade dessa fonte, força de atração, estamos indo muito além do que conseguimos imaginar e quantificar? O amor é a energia que dá sentido e razão de viver. E se você não encontra sentido e razão de viver na sua vida, é porque você não está conectado à energia do amor. Você pode amar outra pessoa, mas isso não traz para você necessariamente a razão de viver. Muitos tiram a sua vida amando os seus pais, seus entes queridos. Muitos sentem depressão mesmo amando seus entes queridos. O amor que você sente pelo outro não é a liga suficiente que lhe ajuda a encontrar razão e sentido de viver. E se for, você está em apuros. Porque o outro não tem o papel de lhe completar. O outro não tem o papel de ser a razão da sua vida. Não, não.
O outro vem para a sua vida para transbordar o amor que já existe em você. Mas quando nós buscamos no outro a cara metade, quando a gente busca no outro aquele amor que nos completa, e todas essas coisas que as pessoas falam aí, a gente fica em apuros porque a gente está precisando do outro para completar aquilo que a gente não está conseguindo ter dentro da gente mesmo. Percebe, gente? O amor humano é um amor que gera apego, prisão e dependência emocional, que nos deixa muitas vezes escravos do outro. Por isso é que a nossa cara metade, aquele que nos completa, traz para nós a dependência do outro. Só que o amor divino, percebe? Eu estou falando entre amor humano e amor divino. O amor divino, esse é o amor mais puro, é o amor mais livre de apegos, é o amor que o Mestre Jesus nos ensinou, que é aquele que vem não da sua relação com o outro, mas da sua relação consigo mesmo. É o amor que vem a partir da plenitude do ser. O amor que vem da plenitude do ser é o amor que você sente por você mesmo, que é o alto amor. O amor que você sente pela sua luz que habita dentro de você. E daí eu pergunto, você se ama? Se você não se ama, como é que você é capaz de amar o outro? Como você é capaz de amar o outro se você não se ama? Você não é. Você não é capaz de amar o outro. Aliás, você até é. Mas você ama um amor que não é um amor puro. Afinal, o Mestre do amor nos ensinou a amar ao próximo como a ti mesmo. Perceba, a ti mesmo vem primeiro. A ti mesmo vem primeiro. Aprenda a se amar, depois você ama o outro. O próprio Mestre do amor sabe que o alto amor é o amor mais puro que podemos desenvolver. E o amor mais puro que você pode desenvolver é o amor que você pode transbordar para o outro. Quando você se ama, você não precisa amar o outro. Você apenas transborda o seu alto amor ao outro. Amar ao outro é uma consequência de se amar. E isso não é gesto de egoísmo. Afinal, gente, se amar é amar a luz divina que há dentro de ti, percebendo que você é um ser de luz que teve a graça de mais uma vez viver uma existência terrena a fim de aprender a evoluir. Então, como um ser de luz que ama a luz que há dentro de você, você encontra o verdadeiro amor a Deus, pois Deus está dentro de ti e Ele se faz dentro de ti pela luz divina que se revela, operando através de ti, e emanando essa luz, você aprende a se amar e amar a Deus. Amar a Deus é se amar, gente. O amor é o sentido e a razão de viver, porque o amor é a energia, o amor é a matriz da vida. O vazio existencial e até o suicídio de almas que estão em profundo desespero ocorrem porque o amor buscado é o amor humano limitado e não o amor cósmico incondicional que vem da fonte. Mas, Fábio, como então descobrir o amor, entender o amor e sentir o amor? De verdade, eu sou incapaz de lhe direcionar nisso. Por isso é que eu falei do Mestre Jesus, dotado da sua imensa e infinita capacidade de amar, na qual ele nos ensina o caminho, a verdade e a vida. Ele nos ensina o caminho da vida eterna, pois a vida eterna é a vida do amor puro e incondicional. E a vida onde não habita o puro amor é uma vida de pouco sentido, muito vazio e uma vida de um fim. Jesus
é a frequência, meus amigos. Ele nos ensina a sintonizar com o amor incondicional. E onde é que ele ensina isso? Primeiramente, na Bíblia, que é o manual para acessar essa frequência. E saiba, quando eu estou falando de Bíblia, eu não estou falando de algo ligado a uma religião específica. Quando eu estou falando de Jesus, eu não estou falando de algo ligado a uma religião específica. Busque Jesus dentro de você. Busque a Bíblia, estude a Bíblia, interprete de acordo com aquilo que você sente que é o caminho. Usa até a inteligência artificial para isso. Peça para a inteligência artificial, e ela ajuda muito nisso, para que ela te traga uma visão neutra. Porque se você busca os ensinamentos bíblicos, aí você vai ter um link dos evangélicos, um link dos espíritas, um link dos católicos, e é tudo uma interpretação bíblica com um viés religioso. Mas de verdade, busca Jesus sem um viés religioso. Busca Jesus com um viés neutro, para que você possa sentir a palavra da Bíblia sem uma interpretação que te conduza a um caminho, mas a uma interpretação neutra que te ajude a sentir o caminho. E quando eu falo de Jesus, gente, mais uma vez eu repito, não estou falando de catolicismo, não estou falando de espiritismo, não estou falando nada disso. Falo de um mestre que você pode conhecer para além de qualquer religião, e na qual ele, pela sua palavra expressa na Bíblia, pode lhe ensinar a se conectar à energia do amor. Conectando-se, você começa a aprender a se amar, você começa a aprender a sentir, e sentindo, você começa a se perceber como pequeno diante de tudo. Não tão inteligente quanto acha que é, e percebendo que tem uma longa jornada de aprendizado e serviço, a fim de perceber, tomar consciência de que o sentido da vida se encontra vivendo, e o propósito do viver é um presente que se recebe pela frequência que se vive dentro de si mesmo. Gente, esse é o tipo de podcast e também de vídeo aqui no YouTube que nós precisamos assistir várias e várias vezes. Ele é tão pouco um conteúdo que é um fim em si mesmo, mas um meio do caminho para que você encontre outras coisas em seu caminho. Ele não é uma resposta, ele é uma placa que lhe indica uma direção, pois a resposta, bom, essa, meus amigos, pode ser que demoremos um pouco a encontrar. Mas a questão não está na resposta, pois a resposta é vazia se não vivermos a jornada da sua descoberta. Então, meus amigos, a jornada é o caminho de, com o Mestre Jesus, aprendermos o alto amor, o amor ao próximo e o amor à vida. A partir disso, você começa a encontrar sentido para viver. Pois sentido não é uma resposta que, se você receber, ele vai te confortar. Não é uma resposta que, se você receber, vai resolver sua vida. Não. Sentido é uma coisa que você só encontra sentindo. E para você sentir, você precisa viver. Para você viver, você precisa adentrar uma jornada. E eu espero que nesse dia de hoje você tenha sentido algo de diferente, para que você, ao sentir algo diferente, possa encontrar mais sentido no seu viver. E no que precisar de mim, verdadeiramente, no que você precisar de mim, conte comigo. E eu te faço um pedido agora, apenas um pedido, que é o seguinte: se esse podcast lhe ajudou, se ele expandiu a sua mente, e se ele te fez pensar melhor sobre a vida, eu só faço um pedido para você. Não é me siga. Quer me seguir, me segue. E me seguir é aprender sobre o grande mestre, sem um viés religioso. Me seguir para mim é uma consequência. Eu não te peço para você me seguir. Se quiser, beleza, segue aí. Vai ser maravilhoso, legal, muito bonito, muito legal. Mas a minha grande questão é você compartilhar com o teu próximo. Só isso. Eu só te peço que nesse momento, pense em uma pessoa nesse momento. Em uma pessoa que, quando você pensa, você fala assim: nossa,
essa pessoa eu acho que vai gostar de escutar isso. Compartilha com essa pessoa esse podcast /vídeo aqui no YouTube. Não compartilha como se fosse spam, não. Pensa em uma pessoa. Se tiver 2, 3, beleza. Mas pensa com carinho. E quando mandar, fala assim, olha, tô te mandando porque eu pensei em você. Tô te mandando porque eu acho que isso pode te ajudar, assim como me ajudou. É isso o que eu te peço no final desse encontro que a gente está tendo aqui. Algo de coração. Não é uma partilha igual a gente manda várias coisas para várias pessoas lá no Instagram, ou manda assim, toma o link aí. Não. Manda o link para a pessoa. Olha, foi muito legal, eu escutei, cara, fez muito sentido para mim. Acho que pode te ajudar. Fala sobre isso, isso e isso. Eu pensei em você. Isso é você tomar uma atitude de amor, fora do automatismo. E no final desse nosso encontro, esse é o meu pedido para você. E assim, a gente termina o podcast de hoje, meus amigos. A ti, eu desejo paz e luz, mas desejo a mim também. Portanto, paz e luz para nós. Até a próxima. Tchau, tchau.